Estamos aqui, ó, canequinha audaz, pega o seu café, onde você estiver, para agora para pegar o seu café, trajado de audaz, para mais um vídeo desse canal Podcast Audaz, episódio algum aí que eu não vou lembrar agora. Hoje é uma honra muito grande, meus amigos, um prazer enorme de eu estar aqui conversando com esse meu irmão, o cara que discipulou minha vida no começo da minha caminhada. Altas histórias a gente tem junto, vamos ver se vai sobrar alguma pra gente contar. Meu amigão, mano. Thiago Duarte. Salve, irmão. Como você tá? Certo ou não certo? Certo. Que honra, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer fazer parte aí do que o senhor tem entregado nas suas mãos, né? Amém. E vamos pra cima, vamos ver o que o senhor vai fazer aqui, o que o senhor vai falar. Acredito que o senhor vai falar muitas histórias. Amém. E, mano, ressaltando, não esquece o café. Copinho, café, vambora. Cafezinho, É. dale. Mano, a gente é o segundo episódio, né? Segundo episódio, é o segundo podcast que a gente tá gravando. O primeiro teve eu e o Sandrão. Se você não assistiu, volta lá pra ver. E o Senhor tem movido algumas coisas aqui na nossa juventude. E não poderia começar de outra forma com um cara que eu admiro muito nessa caminhada. E a gente vai compartilhar um pouco do nosso testemunho, que é interligado, né, mano? Muitos anos juntos. Mas pra começar, mano, eu sei que eu já sei sua história de cor, né? Mas eu queria que você, mano, trouxesse assim de como que foi o seu encontro com Jesus, como que começou essa história de Thiago e Jesus. Mano, acho que vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acredito que a gente vai conseguir discorrer um pouquinho aí nesse bate-papo. Mas eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja em 2014, 2013, não me lembro muito bem. Mas eu vinha com o Nilo, mano, e meu foco nunca tinha sido Jesus naquele começo, né? Então era sempre por menina, era sempre pela resenha. Sim. Tanto que eu não lembro de uma palavra que foi ministrada porque a resenha ficava comendo solto lá É, atrás e rindo. E ali foi o primeiro contato que eu tive com a igreja, né? E depois dali a gente começou a viver muita coisa louca, tipo, a gente começou a produzir festa, né? E ganhar muito dinheiro com essas festas que a gente produzia, mas era um dinheiro que a gente também nem via a cor, né, Nino? entrava da mesma jeito e Entrava saía. da Só mesma. pra trazer você um pouco mais pra entendimento da nossa vida, a gente se conhece desde o quê? Dos 15 anos? Acho que menos, uns. Era 13, 13, 14 12, anos. 13, 12 anos. Então a gente se conhece, mano, pra lá de 15 anos já, sei lá, 16, 17 anos. E o Thiago me conheceu numa época que eu tava me afastando da igreja, né? Por mais que eu tava ali de domingo e tal, minha mãe me levava pra igreja, mas eu não tava indo pra igreja de verdade, né? Eu só tava ali frequentando os cultos. E aí nessas a gente saía junto pros rolês e tal. E aí ele ia pra igreja comigo de domingo. Falou, Thiago, vamos lá na igreja, mano. Então, vamos lá, vamos. E aí a gente colava. E aí a gente ficou nessa de, tipo, crente meio Raimundo, né, mano? Meio não, total, total. Acho que era total. Avacalhando, infelizmente. Mas enfim, aí a gente teve uma época assim que a gente meio que saiu total da igreja, né? Foi. Acho que Tipo, por volta de 2014. aí a gente largou mão assim da igreja, a gente começou a produzir festas, fazer eventos e tal. E aí foi nessa caminhada aí que a gente acabou se tornando até mais próximo do que a gente Sim. já era no começo. Vai. E aí foi isso. Aí a gente começou a viver muita coisa no mundo. E aí eu lembro que em 2000. E aí eu comecei a ir pra igreja de quinta, então tinha culto de quinta e domingo. E eu ia de quinta, o Nino já tinha parado de ir, então eu ia de quinta. E aí me arrependia, né? Na verdade eu tinha um Remorso, remorso. né? Mano, todo apelo eu tava lá. Não importava o que era, eu tava no apelo. Eu quero. Mas existiu algo, né? Já Sim, sim, é extrato, aquilo que né? o senhor sempre. Hoje eu entendo, né? O senhor Sim. fala, colocou um anseio pela eternidade no nosso coração. E a gente toda vez reconhecia isso, mas não mudava, né? É. E aí eu lembro que em 2016 eu ia pro culto, saindo de lá, eu ia pra uma balada. E aí domingo eu não comparecia porque eu queria estar no bar. E aí toda quinta eu vivia Esse ciclo. nesse ciclo, né, vicioso. Até que ia ter um acampamento e eu não falava com ninguém na igreja. E eu sempre saía antes do amém, porque eu não queria. Do último louvor, No o último Thiago louvor fugia. eu fugia porque eu não queria trocar ideia com ninguém. Até que um cara que, tipo, mano, hoje
agradeço muito pelo ter me chamado, né, o Zizi. Ele parou e falou, mano, você não quer ir no acampamento? Eu falei, mano, não tenho dinheiro, não falo com ninguém. Ele falou, não, calma aí, dinheiro não vai ser problema. Vamos, passa seu WhatsApp, vou falar com o pastor, vamos ver o que acontece. Aí, papo vai, papo vem, ele falou, mano, o pastor falou que dá pra você ir, você não precisa pagar, é dia Y. Eu falei, não, beleza. E aí eu lembro que um dia antes de ir pra esse acampamento, eu tava na balada. Eu já tinha usado tudo. Tinha bebido, já tinha usado tudo, até quando me deu um estalo. Falei, meu Deus, Amanhã eu vou pagar pra mim. amanhã eu tenho um acampamento. Beleza. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, era 3 horas da manhã. Eu falei, mãe, faz minha mala porque eu tenho um acampamento. Ela, Nossa. essa hora? Eu falei, Lembrei agora. Desliguei, peguei o Uber, fui pra casa, cheguei lá, minha mãe já tinha feito a mala, glória a Deus pela vida da minha mãe. Só que aí eu cheguei na igreja e o pastor não tava mais lá, mano. Não, o pastor não, o ônibus já tinha partido. Mas quem tava me esperando? Bruno. Pastor. O Pastor. Tio G. Tio G. Fui no carro com ele, eu falei, meu Deus. E eu Pós-rolê. Pós-rolê, Ressaca. Ressaca, eu ainda tava muito louco, porque eu não tinha dormido. Então eu falei assim, se eu falar O alguma Senhor coisa tem nesse muita carro... misericórdia, irmão. Se eu falar alguma coisa nesse carro, ele vai ficar muito doido aqui. E aí ele perguntava alguma coisa, eu colocava a mão na frente assim e falava, né? E aí foi bem engraçado, e lá parecia que eu conhecia todo mundo. A forma como me acolheram em 2016 foi incrível. Tipo, era... Você vai jogar bola? Não, não tô chuteiro, não, tô meu chuteiro aqui. E aquele amor, tipo, que as pessoas demonstraram foi muito incrível. Eu nunca tinha tido uma recepção daquelas. A gente tinha muitos amigos de balada, mas eu nunca tinha experimentado uma isso amizade, né? sem precisar dar algo em troca. Né? E aí eu lembro que foi assim. Aí lá eu fui encontrado pelo amor de Deus. Falei assim: é isso. Agora eu vou firmar e vou seguir com Jesus. Nada me para. Nada me para. Aquele primeiro amor queimando. E aí eu lembro que 3 meses depois eu caí. E aí ali eu comecei a fazer tudo que eu fazia em maior intensidade. Eu acho legal contar só essa parte, que o princípio da minha queda foi quando eu tava praticando um pecado. Aí eu abri a porta da minha casa assim, cara, novo convertido, ver isso é loucura. Eu olhei pro muro da minha casa e eu vi o demônio rindo da minha cara, apontando. Eu vi com olhos abertos. E aí eu falei, e eu fiquei assim, meu, você é louco, como o reino espiritual existe mesmo, né, mano? Mas ali eu não quis saber mais de nada, então tudo que eu fazia, eu voltei a fazer em maior intensidade. Se eu bebia, eu voltei a beber mais. Sabe, eu comecei a fazer tudo em maior intensidade. Aí eu me lembro que eu e o Nino tava de tarde, assim, num bar. E aí os dois começam a chorar. Mano, esse dia foi... Esse dia, você lembra? Lembro. Esse dia a gente começa a chorar com saudades da igreja. Fala assim, meu, que saudades estar na igreja e com uma torre. Mano, é muito incoerente, porque tinha uma torre de cerveja na nossa frente. Perdão, Perdoa a nossa incredulidade. E a gente chorando porque queria tá na igreja. E aí eu lembro que depois daquilo ali, era Carnaval 2017, calor, aquele calor que você não consegue ficar em casa. Meu amigo vira e fala assim, mano, vamos pro acampamento? Eu falei assim, mano, eu posso até ir, mas não quero saber de Deus. Ele falou, não, mano, vai ter futebol e piscina. Eu falei, é isso, mano, é tudo que eu quero. E aí eu perguntei quanto que é, ele falou R$80. Eu falei, aí foi olhar na minha conta, tinha exatamente R$80. Eu falei, é isso. Fim de mês é isso. Fui pra esse acampamento, no resumo, eu não podia jogar bola, não podia ir pra piscina, era culto o dia todo. Eu fiquei assim, mano. Não, da hora. Não, hoje eu acho muito louco isso. Mas eu lembro na época eu virei pra ele e falei assim, mano, aonde você me meteu? Sei lá, que eu não queria conversar com ele o final de semana todo. E aí o senhor começou a desconstruir através de cada pregação. Aí eu falei, sexta eu tava, tipo, marrudão aqui, ó. Fechado. Passava nada. E aí começou a acontecer os cultos e começou a me quebrantar. Até que no último culto, era batismo com o Espírito Santo. E aí ninguém tocou em mim. Eu só senti uma presença vindo sobre mim. Eu começo a falar em línguas. Minha mão começa a ficar com óleo da unção, sabe? E ninguém tinha encostado em mim. Eu vejo pó de ouro na minha mão. Eu olho pra tudo isso e eu fico assim... Mano, Deus existe. Sim. Tipo, eu não tenho outra explicação. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei... Ok, Deus, eu entendi que o Senhor existe. Mas se o Senhor tá me chamando... Eu não quero viver de quinta e domingo na igreja apenas. Eu quero fazer... Eu quero realmente viver isso aqui pra valer.
E a partir dali eu comecei a viver coisas muito loucas em Deus. E Mano, só rebobinando um pouco, eu esqueci de falar, né? vai. Antes disso eu frequentei a Umbanda, né, mano? Sim. Por causa do meu primeiro namoro, ela era da Umbanda e tal. E aí eu comecei a frequentar, então, assim, eu tinha tudo pra estar morto. De verdade. Tanto por essa escolha, quanto por outras escolhas que eu tive durante esses anos que eu não levei a sério o evangelho. Sim. E é uma loucura, né, mano? Que a gente parar pra analisar. Aquilo que a gente fala das orações perigosas é muito real, né? É. Tipo, esse ponto aí foi exatamente um ponto de uma oração que você falou assim, mano, se você é real mesmo, eu vou, Colocando Deus à prova? eu vou abrir mão de tudo e eu queria que você partisse para um lugar de, tipo assim, o que que veio depois disso, dessa oração? Eu costumo falar que as orações perigosas, elas movem o coração do Senhor. Se a gente for parar pra ver na Bíblia, Elias, cara, e tantos outros homens de Deus, foram esses picos de oração que, tipo, fizeram com que o sobrenatural de Deus acontecesse e ele viesse com uma forma, tipo, cara, eu tô aqui. Sim, Então, eu comecei a me basear muito por isso, né? E eu fui formado, eu fui forjado nesse lugar do sobrenatural, então eu amava esse lugar. sim. O pessoal até brincava assim, Thiago, a letra mata, né? Porque É só espírito, é só irmão. espírito. Ele, não, o Thiago tá toda hora aqui, ó. E aí eu lembro que, cara, o Senhor começou a me tomar muito por um lugar de oração, né? Me levou muito por um lugar de oração. Mas junto com isso eu comecei a descobrir que existia dons, né? Tipo, era novo convertido. E eu comecei a descobrir que existia dons, e aí eu comecei a experimentar, ouvir a voz de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. A gente tava numa célula, que na época era célula, e aí eu ouvi o Espírito Santo falando assim, fala isso, isso e isso pra essa menina. Mas você falou muito que E doideira. né, eu falei assim, mano, eu nunca ouvi uma voz assim. Era muito louco. Não era audível, mas era dentro de mim e falava muito mais alto que meus próprios pensamentos. E eu fiquei, tá bom, eu vou falar? Você se responsabiliza, hein, Deus? E aí eu lembro que eu falei, ela, meu Deus, faz muito sentido, e ela começou a chorar. E eu diante disso, fiquei assim, o que que tá acontecendo? Novo convertido, entendendo nada. Sim. E aí eu entendi que aquilo era a voz de Deus. E aí depois dali eu comecei. É muito engraçado isso. Eu comecei a praticar ouvir a voz de Deus de uma forma meio bizarra. Porque eu colocava a caixinha de. Eu não sei se vai lembrar, eu colocava a caixinha de oração no Insta. Eu lembro. Quero orar por você. Mas não era um quero orar por você superficial, vou orar no meu Sim. secreto. Eu pegava cada pedido e eu ia orar por aquela pessoa. Só que eu falava assim, Deus, o que o senhor tem pra essa pessoa? O que o senhor quer conversar com essa pessoa? E aí eu orava naquele lugar, e na verdade, antes de orar, eu falava, Senhor, o que você tem? Eu orava pelo motivo, e depois eu entregava a palavra. E aí, pra minha surpresa, a pessoa fala, meu Deus, isso faz muito sentido. E aí eu comecei a experimentar o evangelho de Deus, eu falei assim, eu preciso me desafiar mais. E aí foi onde eu comecei a fazer cartinhas proféticas. Eu lembro. Cara, isso era, acho que era uma das coisas mais bizarras. Eu vi em um Instagram uma menina fazendo, eu falei assim, mano, vou experimentar isso aí. E eu fazia o número do 1 ao 20, eu escrevia uma carta mesmo, literalmente uma carta. E aí as pessoas tinham que escolher um número. Cara, foram tantos testemunhos Sinistro, né, mano? sinistros, tipo assim, meu, como Deus falou isso? E tipo, e era louco porque assim, tipo, a Gabi escolheu o número 1, o Nino escolheu o número 1 e conversava com eu não adaptava, eu mandava literalmente aquilo que já tava salvo no meu bloco de notas. Eu não adaptava, tipo, pro Nino, pra Gabs, ou seja pra quem pedisse. Sim. Então eu mandava e a pessoa ficava assim, meu Deus, isso faz muito sentido. Então, das coisas que mais me marcou depois dessa oração é a forma como eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? E ser totalmente intencional. O Sandro não chegou e falou assim, Titi, treine ouvir a voz de Deus, Sim. né? Mas Foi uma parada que veio de você mesmo, né? sim, Tipo, algo acho que interior. Deus, Sim, né? Eu não posso produzir isso, você né? não, mas algo que vem de Sim, dentro de você. E é tão. É assim, né? É simples, tá ligado? Não, se você for parar pra ver, né? Se for parar pra pensar, é uma parada simples, que sim. é você pedir pra Deus algo, tá ligado? Foi uma das paradas que até a gente conversou no podcast anterior, de você ser verdadeiro com o Senhor, tá ligado? Se você. Mas eu acho que o fato é que tem muitas pessoas que não querem, às vezes, se colocar, se comprometer nesse lugar, né, mano? Exige um sacrifício, né, entre aspas, porque nada é sacrifício perante aquilo que Cristo fez por Não, nós. é mínimo. Mas, tipo assim, hoje você olhando
de uma forma prática, e se você fosse aconselhar uma pessoa que, pô, quer viver mais com Deus, tá ligado? O que que você falaria daquilo que foi muito importante pra você, mano? Eu acho que é sobre você entender. Eu sempre falava, e às vezes ainda falo, que todo cargo existe um encargo, né? E existe uma responsabilidade. Então, um cargo, entre aspas, entenda, ser filho não é um cargo, mas ocupar esse lugar de filho nos exige responsabilidade, Sim, né? Então, que responsabilidade, Thiago? Cara, ser cristão é ser pequeno Cristo. Então é você ser a mão de Jesus, os pés de Jesus aqui na Terra. Então a primeira coisa que, quando você se alista para o exército de Jesus, né, vamos dizer assim, cara, você precisa estar disposto, né? Se você quer ver e viver a bondade na terra dos viventes, né, que o Negão aham, fala, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa se expor, né? Eu acho que o segundo é aquilo, né? Não tem como fugir do feijão com arroz. sim. Oração, jejum, leitura. Não tô falando que vai ser fácil, mas não se cobre tanto, sabe? Mas ao mesmo tempo que você não pode se cobrar tanto de uma forma punitiva, mas se cobre de uma forma, cara, eu preciso estar nesse Eu lugar. preciso, acho que essa que é a Não uma parada, né? punição, não como uma forma de punição, meu Deus, eu preciso estar nesse lugar, porque senão. Não, mas eu Não, preciso estar porque eu careço desse lugar. sim. Eu careço da glória de Deus. Eu acho que isso foi uma das paradas que mais mudou na minha cabeça, foi quando eu entendi que, tipo assim, eu não tô fazendo um favor pra Deus quando eu vou orar. É, Tipo assim, eu não tô indo lá, Senhor precisa da minha oração, eu vou ele lá precisa. dar uma atenção pra ele. Mano, o Senhor não precisa de nós, mas ele conta com a gente e a gente precisa disso, porque quando a gente se coloca nesse lugar de, tipo assim, buscar mais o Senhor, entender mais da vontade do Senhor, não é porque o Senhor precisa que a gente faça isso, é porque a gente precisa ter um propósito na nossa vida, né? E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a entender melhor o quão é, é bom esse lugar, né? O quão Privilégio, né? Um mano, é privilégio. um privilégio aí você falar assim, meu, eu preciso disso pra minha vida, mano. Eu preciso orar, eu preciso estar em comunhão com o Senhor, porque senão, tipo assim, eu vou viver pela força do meu braço, tá ligado? Um bom conselho É. cara, vá em lugares, andem com pessoas que têm fome por Conviva com Deus. pessoas que tá vivendo a parada que você quer viver. É. Eu acho que esse é o E crucial. às vezes, né, talvez não que você queira viver, porque eu acho que eu não sabia que eu queria viver até estar com a pessoa. Porque eu acho que a gente entra muito numa questão. Às vezes, não vou entrar na sete esferas, mas vou acabar entrando. Eu gosto, eu gosto, Você eu gosto. gosta da sete esferas. Mas por quê? Às vezes a gente resume o evangelho, aí eu preciso viver na igreja. E não necessariamente, né? Sim, E aí a gente acaba falando assim, mano, eu preciso ser pastor. Se eu quero Cara, esse cara tem fome, mas ele é pastor. Eu não posso andar com pastor se eu não quero me tornar pastor, sim. né? Então não necessariamente vendo o que a pessoa quer viver, mas você precisa andar com aqueles que são amigos de Deus. Então sejam amigos daqueles que são amigos de Deus, né? É Que tem porque. fome por Deus, porque vai te afetar. Porque se você andar com a pessoa que tá longe do propósito de Deus, a pessoa que tá vivendo frio espiritualmente, consequentemente, se você não influenciar essa pessoa a ter fome, você vai começar a ser frio, tá ligado? E eu acho que isso foi um dos pontos cruciais da minha volta, tá ligado? Porque, como você falou, a gente tinha muitos amigos antes, a gente tinha uma galera que a gente andava junto, e, mano, a gente é influenciado. Você é influenciado. Não, você querendo ou não, você é influenciado. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu não sou influenciado, eu influencio e tal. Mas por alguém você vai ser influenciado. E a gente pode escolher, a gente tem essa parada que a gente pode escolher por quem a gente vai ser influenciado. E não tá errado. É você olhar pra uma pessoa e falar, pô, admiro essa pessoa. De uma certa forma eu vou ser influenciado por ela. Eu vou ser influenciado por alguém, tá ligado? A todo momento você tá influenciando alguém E e tá você tá sendo. sendo influenciado por alguém, né? Você não é o bom o suficiente. É, Uma coisa não é bom o suficiente pra fazer as coisas sozinho. Mas eu acho que foi muito importante na minha vida e, pô, eu vejo na vida de muitas pessoas o quanto você andar com pessoas que vivem a parada de verdade, vivem o reino de verdade, te impacta e você fala assim, mano, eu preciso de mais. E um ponto que você falou que foi muito importante foi a questão que, tipo assim, o meu líder não me pediu pra eu fazer isso. É. A fome vem de nós, mano. Tipo assim, o que você quer viver vai vir daquilo que você tá almejando no seu coração. Você tá alimentando, né? Você não tem que esperar o líder falar assim, pô, mano, você tem que orar mais, mano. Você tem que ler mais. Você tem que fazer mais. Tipo, mano, você tem que entender que você precisa de mais e você ir pra esse lugar. E a partir de que você vai pra esse lugar, o Senhor vai liberando mais, né, mano? Sim.
Eu acho engraçado, engraçado não, é interessante, porque Gandhi falava assim, né? Ele tem uma frase que fala, que ele Que falou isso, hein, moleque? oh, Citações. citações. Anotando aí. Mas ele falava assim, eu odeio os cristãos, basicamente eu odeio os cristãos porque eles vivem de forma incoerente com o Cristo que pregam. Pesado. É pesado, mas é uma verdade, É, né? pesado. Porque muitas vezes as pessoas, a gente fala, nossa, o cristão está sofrendo perseguição, ou não tem tanto crédito, ou etc. Porque você não tá vivendo com a forma que você prega, Sim, né? Então, se você quer ser um cristão de verdade, você precisa andar como Cristo andava. Você não precisa andar de bata, você não precisa nada sim. disso, né? É, Mas você precisa de viver com um caráter que corresponda ao Cristo que você segue. Senão não faz sentido essa caminhada. sim. Eu lembro, vou até entrar um pouco na história do Nino, porque eu lembro que quando o Nino voltou pra Jesus de verdade, eu tava num grupo ainda, os moleques falaram assim, mano, é só mais um hype do Nino. É mais É, uma é só fase. mais uma fase. Por quê? Porque o Nino, ele teve umas 3 fases dessa. Ele ia, voltava, os moleques falavam, Agora vai. daqui a pouco o Nino tá de volta. Daqui a pouco o Nino tá de volta. Mas quando ele resolveu realmente se firmar, cara, as coisas começaram a mudar. E hoje, Sim, tipo, tem amigos dele que eram das antigas que foram tocados por Deus, que sim, aceitaram Jesus. Então, esse é o evangelho, né? sim. Eu acho que isso é um ponto muito importante, mano, porque eu sempre falo isso quando eu vou contar meu testemunho e tal, porque é importante, tá ligado? Você não desistir das pessoas. Porque, não que todo mundo desistiu de mim, mas eu acho que as pessoas olhavam pra minha vida naquela época e falavam assim: nossa, por não voltar pra Jesus vai ser difícil. Eu acho que era esse pensamento, porque, mano, quase ninguém mais falava de Jesus pra mim, tá ligado? Foi uma parada que, mano, parei de ouvir as pessoas falando de Jesus pra mim. E o Thiago foi um cara que, mano, ele persistiu, irmão. Nossa, mano, eu dei tanto bolo no Thiago. Vai. Mas é engraçado, mano, porque ele persistiu nesse lugar de tipo, irmão, você precisa voltar, mano, você precisa de Cristo, você precisa mudar sua vida, você sabe que isso não é o correto pra se viver e tal. E eu glorifico muito a Deus pela sua vida por conta disso, tá ligado? Porque foi num dia aleatório que a gente se trombou ali no Elf, No Elf. comeu um hambúrguer, e aí eu comecei, mano, a rasgar o verbo de tudo que eu tava vivendo na vida. E o Thiago não foi um cara que ficou tipo, pô, mano, falei pra você e bababá. Ele só me ouviu e falou assim, irmão, você já sabe, mano. Você precisa voltar pra Cristo, você precisa transformar sua vida e só ele vai fazer isso e tal. E a frase famosa, né? Deus te quer desse jeito, você não precisa melhorar pra É, Deus, ele quer te melhorar. E isso ficou guardado no meu coração até chegou o dia que voltei pra Cristo e eu, sei lá, mano, senti de compartilhar isso por algum motivo. mano, eu acho que se tem alguém ouvindo isso, né? Não importa se você tá meio lá, meio cá, Sim, Jesus te quer do jeito que você tá, mano. sim. Mas, Thiago, eu não preciso Faça parar isso. de fazer algo. Não, mano, só vem que Jesus começa a tirar as paradas de você. Não de uma forma punitiva, mas de uma forma que você começa a ver que, tipo, isso não encaixa mais na Não sua faz vida. mais sentido, né? Nosso testemunho é isso, né? Tipo, a gente tinha uma vida, fomos encontrados por Cristo e falamos assim, não faz mais sentido eu viver essa vida. Eu acho que é isso o encontro com Jesus faz, né? Tipo, ele transforma a nossa vida, né, mano? Mas não pode. E aí você não pode se contentar só com isso, né? É. Agora a partir daí a partir da sua vida, as vidas sendo transformadas. Mano, você é um cara que eu admiro muito. Já falei isso acho umas 4 vezes, Umas né? 4 vezes. Você viu, eu tô te honrando, hein? Eita, como honra. Mas de verdade, mano. Porque eu vejo uma parada em você que é muito importante, muito boa e que me ajudou muito, tá ligado? Por mais que eu cresci na igreja e tal, quando eu voltei, mesmo que eu fui entender o Espírito Santo, fui entender mais as paradas mesmo reais tipo, do que é viver com Deus, tá ligado? E você sempre buscou os dons, mano. Isso sempre foi uma parada muito evidente na sua vida, assim, você sempre soube que existia mais pra viver e por isso que a gente, mano, eu presenciei uma menina voltando a escutar do seu lado, irmão. Verdade, esse dia foi sinistro. Tipo assim, tá ligado? E são coisas assim que só quem realmente busca vai encontrar, tá ligado? Mas, mano, como, mano? Vai.
Abre aí, como, mano? Como você chegou nesse lugar, assim? Eu sei que, tipo, é muito óbvio às vezes, né? Tipo, você fala, ah, vou ter que buscar, né? Mas pra quem, sei lá, mano, tá, assim, quer, mas não sabe como faz e, tipo, não sabe como fluir nessa parada de dons, o que que você diria? Cara, eu acho que é. Eu me lembro quando essas coisas começaram a acontecer, eu me coloquei muito em um lugar vulnerável, sabe? Sim. Eu ouvia muito testemunho. Então, eu era um cara que eu me alimentava muito de testemunho, pregações. E eu me lembro, um dia que eu ouvi uma pregação do Theo, ele falando assim, mano, eu orei por um cara no Mac e ele foi curado. E aí eu falei assim, mano, isso aí é verdade? Será? Será que E aí eu acontece? tava no Mac com os moleques, aí entrou Tô no Mac. eu tô no Mac. Entrou um menino que ele tava com a mão Engessado. engessada. Falei, eu virei pros moleques e falei, mano, tenho que orar. Os moleques, "Mano, você tá louco?" Eu falei, vou orar. Aí eu Eu, hein? aí eu fui até lá, pedi pros pais pra orar. Ele, não, pode orar e tal. Aí eu pedi pra orar. E aí, fez sentir alguma coisa, ele, mano, formigou. Eu falei, aí eu virei pros pais e falei, posso arrancar a tala? Ai, meu Deus, que eu deixei esse menino fazer. Não, aí o pai falou assim, não, ele acabou de colocar a tala, mas obrigado pela oração. E os moleques ficou rindo da minha cara, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não liguei muito pra opinião das pessoas. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou é, olhe pra Bíblia e olhe pra pessoas que vivam a própria palavra e falam assim, cara, se ela conseguiu, eu consigo. Se tá na Bíblia, é pra mim. Sim, Então eu comecei a olhar pra esse lugar, tipo assim, o surdo sendo curado, um exemplo, o surdo sendo curado. Eu falei assim, mano, isso aí eu preciso ver. sim. E aí a gente tava lá num culto, foi bem engraçado, porque era um culto de mulheres. E aí Chamaram a gente. chamaram a gente ia pra bastante lugar É. ministrar, né? E aí falaram, não, vocês precisam vir aqui, não sei o quê. Falei, "Não, Vamos. aí virou todos os moleques, não, vamos, tal. E aí eu lembro que a gente tava orando lá e a menina não escutava e a gente orou pra que ela fosse curada da surdez. E acho que uma semana depois, eu não sei quem foi que orou, mas Não, pô, ela... foi no mesmo dia, Foi no mano. mesmo dia o A testemunho? menina foi embora, ela entrou no carro com a mãe dela foi buscar ela. E Verdade, aí a mãe verdade. dela ligou pra uma das líderes lá e falou: Mano, eu não sei quem foi que orou pela minha Verdade, filha e tal, verdade. mas ela tá voltando a escutar coisas que ela nunca tinha Foi. percebido e tal. Aquele dia nós chorou muito lá. Nossa, e aí um outro que me marcou foi quando eu tava pregando numa igreja e tinha uma mulher de cadeira de rodas lá no canto. Só que eu falei assim, mano, Deus, já vi Deus curar com dor de cabeça, já vi Deus fazer perna crescer, mas, mano, levantar na A cadeira de cadeira de roda, roda. eu nunca vi, mano. Ainda não Mas não vi. vi, mas não, mas eu fiquei com um Receio. certo. Mano, sendo muito vulnerável, eu acho que era um ego. Tipo assim, mano, E se não tipo, e se não levantar? E o que mais mata a gente de fluir nos dons e amar a Jesus de fato, tanto em adoração, em fazer expressões, é o nosso ego, e o que vão achar? E Sim. se não Eu acho que esse acontecer? é o ponto principal, né? E aí eu lembro que eu tava encerrando, aí o pastor virou assim pra mim, você não vai orar por ela? E aí, no meio de todo mundo, ele falou isso, eu fiquei assim, Caralho. eu vou? Eu já ia, mas você falou agora. E aí eu lembro que fizeram uma roda, assim, a igreja toda fez uma roda. E aí ficou eu e ela no centro, assim. Fiquei assim, meu Deus, mano. Meu Ah, Jesus, ajuda nós. aí eu lembro que eu falei assim, Jesus, só você na calma agora. Eu comigo, eu comigo, né? Mas aí brincando, eu olhei pra ela e falei assim, mano, o que que eu vou orar? Aí eu lembrei da passagem, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Orei por ela isso uma vez, nada. Eu olhando pro lado, todo mundo assim, mano. E de verdade, eu conversei com pessoas depois, as pessoas estavam descrentes, assim, mano, Não não vai. vai. E aí Tô eu aqui falei, só pra ver que não vai. aí eu falei assim, vou orar de novo. E agora, só que agora eu vou na fé e fazer ela levantar. Levantar ela. Senão, mano, eu ando com as verdades, brincadeira. Mas aí eu falei assim, levanta e anda. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curada no nome de Jesus. E aí peguei na mão dela, ela começou a andar comigo, assim, passo a passo. E aí a igreja começou a vibrar. E aí ela virou assim pra mim, ela, vai lá pro outro lado, agora eu quero ir até você sozinha. Ela tinha fé, irmão. Mano, foi sinistro. E aí eu fui lá pro outro lado e ela começou a caminhar. Começou Caraca, a caminhar. mano. E eu chorando, Meu Deus do chorando. céu. E aí depois que essa cura aconteceu, outras curas começaram a acontecer. E aí eu recebi um áudio dela, assim, que mandaram, né? Quando eu olhava pra aquele menino, eu não via ele, eu via Jesus.
Glória a Deus, né? Então, eu acho que isso que me marca muito é, cara, se Jesus fez, a gente pode fazer. Ele Então, disse que faríamos coisas ainda maiores, né? exato, então é tipo, meça seu cristianismo pelo tanto que você tem tentado atingir o impossível. Sim. Eu acho que é isso, né? Tipo, pra você viver uma parada extraordinária, você vai ter que sair do natural. Não tem como a gente viver algo extraordinário, viver um romper extraordinário, viver uma cura extraordinária, viver qualquer coisa extraordinária, assim, que você fala, meu Deus, não tinha como acontecer Sim, se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, mano. Se a gente ficar ali, não, eu tô aqui orando, Deus vai curar lá. Tipo, mano, se você não se arriscar, talvez Deus não vai fazer com a sua vida, né, mano? Essa que é a verdade. Eu acho que um ponto muito importante que você falou, mano, dessa questão é também a parada de, tipo assim, ter muito ego, mano. Eu acho que é, isso pega muito, porque eu acho que isso tudo é é. vaidade. É, mano, tudo é vaidade, já diria o sábio. Porque eu acho que esse ponto de, no final das contas, é mais ego no coração do que realmente você, tipo, medo de arriscar. Porque você fala assim, mano, e se não acontecer comigo, tá ligado? A gente sempre volta pra esse lugar de, tipo, olhando pra nós, tá ligado? Não olha pra aquilo que Cristo fala pra gente, né, mano? E é uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo, né? Sobre os ídolos do nosso coração. Sim, E eu acredito que um dos maiores, o maior Deus do nosso coração é nós mesmos. sim. A gente, dia após dia, a gente levanta um altar para nós mesmos. E começamos. E às vezes dentro da igreja a gente diz: Nossa, Cristo é tudo, Cristo é o rei do meu coração. Mas na verdade, as nossas atitudes dizem que o Senhor do nosso coração somos nós É, mesmos, é, né? Então, as nossas próprias atitudes, o quanto que eu não tenho amado o próximo. Cara, se você ama o próximo, você vai orar por ele, sim, né? No, na igreja primitiva a gente não vê ninguém passar despercebido. Cara, se ele tá precisando, você vai dar. sim. Não com o olhar de julgamento, meu Deus, que necessitado. Não, se o Senhor compartilhou o pão comigo, eu também compartilho. Então, é nesse lugar que você começa a ver quem é o Deus do seu coração. É isso. E que você começa a viver o evangelho de verdade, né, mano? Sim, Porque quando a gente. Mano, a gente tem que conquistar, a gente tem que ir atrás do nosso e tal, a gente tem que fazer essas coisas. Isso é óbvio, a gente tem que fazer isso. Mas quando a gente pega e a gente não nega a nós mesmos, não amamos o próximo como a nós mesmos, mano, é loucura, porque toda vez que Jesus vai falar dessas paradas, ele fala assim, como a ti mesmo. Porque assim, a gente vai tender sempre pra nós. A gente sempre vai querer mais confortável pra nós, o melhor pra nós. A gente sempre vai querer tudo de melhor pra nós. Mas Jesus fala assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Da mesma medida que você faz por você, faça pelo seu próximo, tá ligado? Se tipo, se o próximo estiver passando necessidade, ajuda ele ele. tá tirando você do próprio do trono do seu coração. Porque a luta nossa é contra nós mesmos, mano. Porque o diabo sempre vai ficar ali falando assim, ó, você, se você não fizesse pro outro, você ia ter mais. Se você não se preocupasse tanto com a vida do próximo, você ia ter mais tempo pra você. É, Mas sendo que Cristo, ele mostra pra gente o que, mano? Morra pra suas vontades, morra pra aquilo que você quer pra você mesmo e entrega pra outra pessoa, porque quando você tá fazendo isso pra ele, você tá fazendo isso pra mim, mano. é. Mano, o evangelho é muito louco, Isso mano. pega muito que Cara, às vezes eu não queria ajudar as pessoas na rua, já convertido já. E aí eu lembro quando a passagem me pegou, tipo assim, mano, se você fizer isso, tá fazendo a minha. Eu fiquei, mano, e se for Jesus aqui, irmão? é, Aí você quer ajudar todo mundo. Aí você fica assim, é. mano, eu preciso ajudar, velho. Porque se for Jesus aqui falando comigo, E, mano, eu quero voltar um pouco pro seu testemunho, porque uma coisa que marcou muito na minha vida foi a conversão da sua mãe, né, mano? nossa, essa parte eu não contei, é verdade. Essa parte eu acho que, mano, você é louco. É, ela é bem impactante porque minha mãe, ela trabalhou como diarista, né, durante muito tempo. E aí ela não conseguiu mais emprego, então ela começou a se afundar em bebida. Sim, Então virou alcoólica mesmo. O café da... Se eu queria ver minha mãe sóbria, pra vocês terem uma ideia, era de manhã. Porque depois daquilo, irmão, já era. já era. Então era comum eu precisar buscar minha mãe em porta de bar. E eu comecei, na verdade, eu sempre orava pela minha mãe, pela conversão dela, né? Eu falo, Senhor, atrai o coração dela pro Senhor. Sim, Então, tipo assim, eu já não tava mais pregando e falando, porque chegou um momento que, tipo assim, eu falei, se eu falar, eu vou me estressar. Então, tipo, o lugar de oração, foi até que a gente falou, preguei na quinta, né? Sobre o poder transformador do lugar de oração. sim, E esse lugar transforma.
E aí eu comecei a perseverar. 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos. E aí quando chega em 2020, ali ela aceita Jesus, mas continua afundada em álcool, né? A gente cogitando ela até ser internada. E aí vem a pandemia, ela tem um AVC. E nisso minha mãe, ela já tava sendo obrigada pelo meu pai a usar drogas. Então, tipo, pra transar com ele. Então, tipo, tava em uma situação que não tava mais cabendo. Eu Sim. precisei confrontar ele. Foi onde eu comecei a assumir todas as contas de casa, né? Falei assim, mano, você não precisa pagar mais nada. Você não entra mais aqui, porque agora quem vai ser o provedor dessa casa vai ser eu. Sim. Aí foi onde tipo, ela começou a dar uma melhorada, ela aceitou Jesus. E só que ela continuava batalhando com esse vício, né? E Sim. aí ela teve o AVC. E quando ela teve o AVC, e cara, eu falo, o lugar de oração ele é precioso. Porque eu lembro que eu gastava 2, 3 horas de oração e foi o que me sustentou no AVC da minha mãe. Eu lembro que tava na live, isso foi bem engraçado. Olha como eu gostava de um Chaba. Eu tava no meu quarto orando e tal. Aí minha mãe queria ver a live do Bruno Namorada. Aí voltei, ela tava caída no chão. Pensei eu, caiu no espírito. Tá cheia. Tá cheia. Falei, beleza, né? Fui, voltei pro meu quarto, continuei orando e tal. Aí quando eu volto, ela tá na mesma posição. Aí eu fiquei assim, aí eu falei, mano, tá loucura isso aqui, né? Falei, mãe, tá bem? Aí ela falando toda enrolada. Aí na minha cabeça, tipo, pensei, ela foi beber. Passei tanto tempo no quarto que ela foi beber. Falei, mãe, onde você bebeu? Que horas você bebeu? E ela falando nada com nada. E aí, eu chamei a vizinha, ela falou, isso aqui é AVC. Eu fiquei assim, mano, nem sabia o que era AVC na época. Pra vocês terem uma ideia. E aí a gente levou ela pro hospital, ela ficou internada 15 dias. Durante esses 15 dias ela teve um encontro com Jesus lá. Nossa. Ela viu Jesus assim, tipo, na ponta da cama, falando assim, eu tenho algo maior pra você. Meu Deus, mano. Cara, e ela me contando isso. E aí eu Eu já lembro, sei a história, eu tô quase chorando de novo. é muito sinistro, porque eu lembro que a Renata, ela sempre mandava mensagem, ela sempre preocupada muito, tipo, Tica, né? Ela me chama de Tica, permanece. E eu não tava, tipo, de uma forma como que eu achava que não vai acontecer, sabe? Ah, Eu tinha uma convicção tão forte dentro de mim que eu falei assim, mano, ela vai sair desse lugar. E eu me lembro de nenhum momento, tipo, duvidar de Deus. Então por isso que eu tô falando assim, cara, se você não frequenta lugar de oração, frequente, porque sim. são esses lugares que vai te sustentar. É. Nos piores dias, você vai lembrar daquelas horas, daqueles minutos que você gastou lá, e aquilo vai te abastecer de uma forma, e vai te encher de fé de uma É forma surreal, né? que é surreal. É. Hoje eu vejo que, tipo, todo aquele tempo que eu gastava em oração, cara, ali foi um momento crucial que eu falei assim, mano, eu tô sendo sustentado por um Deus que cura, porque eu vi curar. Sim. Sabe? Um Deus que falava comigo no secreto porque eu vi ele fazer. E aí ela aceita Jesus, aí eu ouço da médica falando assim, você acha que sua mãe vai voltar a andar? Não, ela não vai. Só que no meu coração eu só tava assim, mano, quem dá a última palavra é Deus. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Fala Qual dela. foi o café dela? E aí ela foi pra casa, resultado, nenhuma semana de físio. E eu fazendo com ela, tá? O físio ainda não tinha chego. Eu falei assim, mano, eu com as minhas ideias mentais, eu falei, mano, se eu for forçar o cérebro dela a pensar que ela tá fazendo força pra cima, eu acho que vai funcionar, porque o cérebro dela, eu tô enganando o cérebro dela. E o cérebro é o que manda comando pro corpo. Sim. Então vai acontecer. Eu, mano, estudei isso? Não. Mas Espírito fiz, Santo. funcionou. Mano, primeiro eu fiz comigo. Espírito Santo ensina a gente todas Sim. as coisas, irmão. É Nesse todas as sentido. coisas, é todas as coisas. E aí ela mexe o pé. E aí, glória a Deus. Sim. E aí ele começou um processo gradual. E a conversão dela foi isso. Hoje ela é intercessora da igreja. Hoje é a tia Não, do coque. hoje é tia do coque, não batalha mais com álcool. Glória a Graças a Deus, Deus. Então, o poder transformador desse lugar de oração invade sua casa de uma forma que é bizarra, mano. É, mano. Glória a Deus. É sinistra. Irmão, outra parada que eu queria que você entrasse, que eu acho muito importante também a gente trocar essa ideia, é você. Hoje você tá liderando os adolescentes, né? Sim. E eu acho isso, mano. Nossa, desde lá da Austrália, quando você me contou que você assumia os adolescentes, eu fiquei muito feliz, mano, porque é um lugar, mano, muito essencial, mano, pra próxima geração. Eu queria, mano, que você trouxesse do que você tem vivido com os adolescentes
E também pra talvez uma pessoa que tá ali e sente a parada de tipo, pô, mano, eu queria, mas não sei como. Porque dá um receio, Uhum. né, de você cuidar de uma geração mais nova. E eu queria que você trouxesse, tipo assim, mano, o que Deus tem feito, o que você tem visto de Deus. Mano, rasga o verbo. Cara, eu me lembro quando o Sandro chamou, Sandra Rê me chamou e falou, Thiago, quero que você lidere adolescentes. Eu lembro que eu falei, não, Tá louco? não quero. Aí a Renata só falou assim, ok, vai orar e vai ouvir de Deus. Que ele já falou Cara, comigo. então, Ele já falou pra tenham mim. líderes, É, tenham pastores sim. que têm uma E voz de Deus escutem ali, também a escutem, liderança, é. né? E aí eu Que às falei, vezes, ó, uma parada importante que eu vi esses dias, às vezes a liderança ela tá vendo algo em você, um potencial em você, que é, talvez você ainda não enxerga. E a gente tava falando isso, eu falei com o Sandro, acho que na última conversa, também sobre isso, que tipo assim, às vezes ele tá olhando um potencial em você que dentro de casa ou com seus amigos íntimos, eles não veem isso em você porque eles estão acostumados com você, tipo, de infância, sim, de casa e tal. Mas os seus líderes estão olhando espiritualmente também sobre a sua vida. sim, exato, mano. Então ouvir, tipo, não dizer não de cara, mas falar assim, vou orar. Vou orar sobre É, isso. vou orar sobre, mano, não tem uma semana. O Espírito Santo falou, eu quero que você assuma. Eu É falei, isso mesmo. não, meu É isso mesmo, Deus. filhão. É isso, vai. Aí Vai eu, pra cima. eu só me lembro, foi muito rápido mesmo, eu lembro se foi uma semana, mas acho que talvez menos. Eu só mandei um áudio pro Sandro pra ele e falei, tá bom, mano, eu Eis-me aceito. aqui, envia minha amiga. Eis-me aqui, quando eu começo. E foi muito bom, mano, ver o crescimento, eu acho que primeiro a gente chegou lá, tinha 3 pessoas, né? 3, 4, assim, tinham pouquíssimos adolescentes. Adolescentes. A gente chegou lá e não por causa de nós, não quero que não se Sim, entenda sim, mal. mas. Então, o senhor foi dando graça, né? Estendendo graça e hoje a gente tá com 18 adolescentes. Mas é um desafio, né? Mas o que me motivou mais a entrar nesse lugar e dizer sim pro sim de Deus cara, eu não quero que essa geração passe. Eu sempre falo isso pra eles. Eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Sim, Eu não quero que vocês precisem passar pelo que eu passei pra aprender. sim. Então, o que mais me motiva a estar naquele lugar cara, eu não quero que eles vivam e passem por, por todas as cagadas que eu fiz, É. desculpa o termo, mas por todas as merdas que eu fiz Isso sirva de alguma coisa, né? isso sirva de alguma coisa. Porque eu quero realmente que essa geração se levante em um lugar, tipo assim, cara, a gente vai ser, nós vamos ser as próximas pessoas que vai tocar as 7 esferas da sociedade. Eu gosto de tocar a fala das 7 esferas, Vai. porque, mano, eu acho que é ali que, Que que, o que, evangelho cresce, né, que mano? o evangelho cresce, aonde muda, né? Aonde tem uma troca de chave e aonde o mundo, onde o Brasil vai começar a caminhar, né? Porque a verdade é que acho que de uma igreja, 99% das pessoas não vão trabalhar É, dentro da igreja, mano. e é engraçado você tocar isso, tava conversando com uma adolescente, só voltando um pouco. E é muito legal ver Cristo sendo gerado nas pessoas, É. porque tava conversando com uma adolescente, aí a gente teve um acampamento aqui, e ela, Titi, preciso conversar com você. Eu falei, fala. Ela tava lendo um livro de Evan Roberts sobre o Olha, avivamento do país de Gales. E eu lembro que ele orava uma coisa, dobra-me, Senhor. E na linguagem original galesa, dobra-me é molda-me. E ela, meu, eu tô há 2 semanas orando por isso, e eu não sei por quê. E aí, beleza, né? Ela veio contou isso, eu fiquei assim, mano, você tá orando sobre isso? Ela, normal. Eu falei, não, você não tá entendendo. não é normal, Não, não. tipo, né, você tá fazendo o que 70% talvez de pessoas que estão na igreja não fazem. Sim, Porque você orar pra Deus te moldar, cara, é uma poderoso. oração É uma perigosa. oração perigosa. E aí eu lembro que ela teve um Porque ele encontro. vai te moldar. Ele vai te moldar. E eu lembro que ela teve um encontro com o Senhor nesse acampamento. Glória a Ela Deus. ficou apagada, mó tempo. E ela voltou e aí a gente foi sentar pra ter um tempo de mesa, aconselhamento, né? E aí ela falou assim, mano, ele falou algumas coisas que eu tô com medo. Ela, mano, ele falou que eu me via pregando num púlpito, mano. Eu falei assim, glória a Deus. Mas dentro de mim eu gritava pro Senhor, eu quero ser médica. Eu quero ser médica, não, eu quero ser médica. Eu não quero isso. E aí ela falou assim, o Senhor me respondeu,
quem disse que você não pode pregar dentro da medicina? Quem disse que você não pode pregar o meu evangelho a partir desse lugar? Sim. Então ela se viu em 2 estágios. O sonho de coração dela, o Senhor acreditando em que ela pode fazer Potencial. um potencial e pode desenvolver o evangelho dela, de Deus, na verdade, dentro de uma esfera que é a medicina, né? E ela se viu também pregando dentro da igreja. Então é aquilo que você falou, 99% vai estar lá fora. Então a gente sempre fala muito sobre, cara, como vocês querem que os seus filhos sejam? Sim. Se vocês querem que seus filhos vivam em um mundo relativamente melhor e transformado, vocês precisam ser essas pessoas que vai tocar esses lugares para ter transformação. E eu acredito que é investir em tempo com Deus com ele, sabe? Eu acho que Tratar normal, né? Não como eu acho que é exato. Não olhar como crianças e estimular eles, cara, busquem a presença. Sim. Porque eu acredito que as experiências de hoje vai moldar muito o futuro. O futuro. Tanto que a gente olha pra nossa história, a gente lembra de pessoas que lideraram na nossa adolescência, no nosso ali começo de juventude e tal. E tanto pra bom, tanto pra ruim, fica marcado. Fica. Então, tipo, aquele ponto de partida ali dos adolescentes também vai ficar marcado. Mesmo que talvez você olhe e fale, pô, não tá dando o resultado que eu achava. Certeza que você já passou por várias vezes de achar assim, tipo, pô, mano, não tá acontecendo e tal. Mas aí acontece uma parada dessa e você fala assim, mano, tá dando fruto. Se foi por essa menina, mano, valeu a pena todo o esforço, tá ligado? Porque a gente não sabe quem serão essas pessoas, o que elas vão impactar. Sim. Mas quando a gente entrega a nossa vida e gasta pra, mano, discipular, cuidar de um adolescente, é um impacto gigante. E é o ponto, os adolescentes são um ponto de engrenagem pra próxima geração. Pra igreja, né, mano? Pra igreja. Pra igreja de Jesus, mano. Então que a gente possa ser o chão ou, tipo, a escada pra que eles subam, sabe? Sim. Eu acredito muito nisso. Sim. Não só eu liderando, mas, tipo, cara, como todos os outros jovens. É engraçado quando a gente fala dos outros jovens, eles olham com mais admiração. Eles olham e falam assim, nossa, tipo, aquele jovem. Então eles querem estar juntos, sabe? Não é um lugar de indiferença, né? É um lugar de, tipo, mano, eu preciso chegar lá, mano. Sim, sim. Né? Então é bem legal ver isso. E aí só saindo um pouco desse lugar, mas no mesmo lugar, o evangelho não se resume a apenas a cura, coisas místicas, vamos dizer, espirituais, mas ele precisa transbordar para fora. Né? Eu senti de compartilhar isso porque eu me lembro quando o Sandro fala, eu recebia muito convite para pregar fora, no começo da minha conversão. E o Sandro falou assim, ele falou, Thiago, pregar é 1% do que é o evangelho. Eu falei, mano, como assim? Porque eu amava, tipo... A gente acha que é o ápice, né? Eu achava que é o ápice. Eu amava chegar naquele lugar, mano, e ver vidas sendo curadas, transformadas. Mas foi, Thiago, existe mais. Sim. E aí começou outro processo da minha vida, que é tipo assim, cara, seu evangelho precisa vazar para as outras áreas da sua vida, mano. Em tudo, né? Senão começa a não fazer sentido. Né? O evangelho, ele é soso. Uhum. É salvação completa. Então, quando ele me deu esse start, foi assim, verdade. E aí você começa a olhar só assim, mano, nossa, o espiritual eu tô voando, mas tipo assim, se ele não vazar, tipo, pras outras áreas... Minha área financeira. Tipo, minha área financeira, minha área profissional. Relacionamentos. Então é um evangelho infrutífero. Sim. Né? E aí eu vou chegar lá, tipo, Jesus vai falar assim, mano, a gente conhece. Porque é completo, velho. Mano, porque eu acho que tem um problema nisso, que a gente separar, né, mano, e falar assim, não, na igreja eu tô bem, mas nessa área aqui eu tô mal. Então, tipo assim, mas tá tudo bem, não tem nada a ver com Deus. Mas, mano, a nossa vida tem a ver com Deus. Se nos seus estudos você tá mal, mano, tá alguma coisa errada, tá ligado? A forma como você trata seu colega, sim, seu professor, como seu você chefe. Dirige, né, mano? Como você trata um tem funcionário, mano. Tem 2 coisas que mostram o seu caráter, como você dirige e jogando bola. Mano, esses dias eu tava numa resenha que eu falei assim, mano, eu acho que foi com o Bruno trabalhando, eu falei, mano, o trânsito é o melhor lugar pra você ver como tá o seu evangelho. E o futebol. Porque, irmão, o futebol também, mas não é todo mundo que joga bola, né? Mas o trânsito, mano, é tipo assim, é graça acima de graça, misericórdia, favor de Deus. Aí você fala assim, ó, senhor, perdoe, ele não sabe o que faz, senhor, tá ligado? Porque, mano, é a verdade, tipo... Vai aguçar em você ali tudo aquilo que tá dentro de você. Então, se você tem a paz de Deus, irmão, você vai viver com a paz de Deus. Eu acho que é isso, mano.
E uma das coisas que o Senhor sempre colocou no meu coração é seja constante. É isso. Eu Eu acho que é uma das paradas mais marcantes. É a constância, né, mano? E você permanecer. Não é uma coisa mais fácil, não é algo Não místico. é, não é. Mas só pra gente não Finalizando. estar finalizando, não cortando muito, mas eu sempre falo isso, eu ficava. Às vezes você entra no lugar de oração, você, 5 minutos você já não sabe mais o que falar. Eu colocava o despertador falando, vou ficar aqui meia hora. E aí, até que o despertador tocar, eu não saía daquele lugar. Sim. E aí eu comecei a entender, falei, agora eu preciso ficar aqui uma hora. Você precisa também ser intencional Você nesse lugar, precisa, né? disciplinado, né? Buscar mais, E né? aí chegou um momento que, mano, eu nem precisava mais desse relógio, porque se tornou um prazer aquele lugar Sim. pra mim. É aquele que tem sede vai beber da fonte, mano. Tem aquele que bater na porta, o senhor vai abrir. A famosa seja É insaciável. isso. Meu irmão, obrigado. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o senhor tá A fazendo. sua vida me inspira. A sua também, mano. Glória a Deus. Sua, da O sua Senhor é família. bom. Salva de palmas para nossa câmera ali, ó. Gabriela Mendonça. Mandou muito Mandou bem. muito. Estamos encerrando mais um. Irmão, amigos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, assina o sininho. Olha aí que tem muito vídeo, tem muita coisa. A gente tá voltando, então a gente tá com muitos sonhos, planejamentos e Sim. com certeza o Senhor vai dar graça e a gente vai viver muitas coisas boas nesse canal. Mas Posso dar um recado antes? dá um recado, meu irmão. Mano, de fato, ouçam esses podcasts e eu acho que seja curioso. É. Tipo, mano, vamos provar e ver se isso é verdade? Sabe, tipo, Sim. de tudo que a gente tá conversando do Sandro, tipo, mano, vamos provar saber se isso é verdade? Sim. Porque isso aqui não é um bate-papo só apenas pra te Mostrar uma coisa. te mostrar algo, te entreter. Tipo, vou passar uma hora no meu dia. Não. É tipo assim, mano, eu vou pegar isso daqui e eu vou aplicar na minha vida. Cara, olha pra Bíblia e aplica. Você vai ver que eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque eu acho que. Você puxou, eu vou ter que continuar. Desculpa. Porque eu acho que a parada é essa. É tipo assim, você provar e ver, mano. Prova e veja que o Senhor é bom. Prova e ver que o Senhor é bom. Tipo, mano, pô, os caras falaram ali que Quer ver oraram. Moisés? Oraram por cura e a pessoa foi curada. Mano, será que Vamos Deus orar. cura mesmo? Começa a se colocar nesse lugar que eu tenho certeza, mano, que se você colocar a sua mente em glorificar Deus, não é porque tem muita gente que também confunde esse bagulho de ter a glória própria, porque eu quero orar essa pessoa ser curada e tal, confundir a parada. A gente tá falando de um coração genuíno, verdadeiro, quer ver a glória de Deus no trabalho, na escola, na faculdade. Se você se coloca nesse lugar de oração, porque não adianta, Deus não vai confiar algo em você, sendo que você não tem um relacionamento com Ele. Tipo assim, a gente vai dar uma volta, mas no final a gente volta, mano, precisa ter relacionamento com Deus. Precisa ler a Bíblia, pô. Precisa orar. É básico assim, mas assim, mano, é fundamental a gente saber aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Compartilha, manda pra alguém que precisa ouvir isso, ouvir isso. Certeza. Mano, eu quero que isso queime o seu coração, que você fala, mano, eu tenho que sair de casa Tem que e sair daqui orar. chacoalhado. Eu vou orar pelo porteiro, pelo motorista, enfim. A Gabriela tá me xingando já ali atrás, tá bom? Então vamos lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu.